A gente vai voltar a falar do fim do programa de checagem de fatos da Meta, que foi anunciada hoje por Mark Zuckerberg. Lembrando que a Meta é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, são, né, as maiores redes sociais do mundo inteiro. O Mark Zuckerberg publicou um vídeo nas suas próprias redes sociais dizendo que tudo vai começar pelos Estados Unidos, justificou essa decisão defendendo o que ele entende como liberdade de expressão, deixou um tom até de arrependimento das medidas que foram tomadas ao longo do tempo, que elas não se mostraram corretas. Enfim, isso gerou uma reação no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente. A gente vai conversar agora com Paulo Vidigal, que é advogado, especialista em direito digital. Paulo, boa noite, bem-vindo ao CNN Prime Time. Boa noite, Thaís. Eu é que agradeço o convite. Paulo, eu começo te perguntando o seguinte, na fala do Zuckerberg ele diz assim, tudo vai começar nos Estados Unidos. O que você entendeu por isso? Ele realmente precisa começar lá e espalhar isso pelos outros países? Depende do quê? Ótima pergunta, Thaís. É claro que, né, os planos da organização a gente não conhece por estar aqui de fora, né? Mas o que dá para dizer em relação a organizações multinacionais, né, como é o caso da Meta, é que há uma tendência de que essas empresas busquem um approach, né, uma abordagem harmonizada, né, nas regiões em que elas atuam, porque você tem uma facilidade com isso, né, de gerir e de operar uma ferramenta tecnológica. Então, às vezes é muito difícil você ter um padrão regional, né, diverso aí para cada região em que uma empresa global atue. Então, de certo modo, me parece uma expectativa justa, esperada, que a gente tenha, sim, uma propagação, talvez, dessas práticas num contexto global, né? Não só nos Estados Unidos, mas claro que a estratégia aí da organização compete a quem está à frente, de fato, da empresa, né? A gente só pode especular aqui do nosso lado. Paulo, queria que você nos ajudasse a entender aqui a diferença entre o sistema de checagem de fatos, que a Meta tinha adotado já há alguns anos, e aquele que ele vai passar a adotar, que ele mesmo citou, o Mark citou, o Zuckerberg, eu estou juntando Mark com Zuckerberg. O Zuckerberg citou hoje que vai copiar o modelo do X, que são as comunidades dentro das redes sociais fazendo esse papel. Legal. Então, de um lado você tem, né, essa política que a Meta vinha empregando, né, chamada aí de checagem de fato, né, fact-checking em inglês, que basicamente ela combina, né, meios manuais e automatizados. Então, você tem mecanismos técnicos operando na plataforma, né, de forma a identificar conteúdos potencialmente impróprios, e esses conteúdos normalmente se identifica pela reação dos usuários, pela velocidade de disseminação daquele conteúdo. Alguma coisa chama atenção, né, do ponto de vista técnico. De forma automatizada, esses conteúdos, então, são reunidos, né? E aí a Meta conta com o apoio, né, de agências parceiras que são certificadas, ou seja, são terceiros, né, que vão aportar ali pares de olhos, né, e vão ajudar a definir se aquele conteúdo de fato merece ou não ser banido ou ter o seu alcance reduzido, né? Alguma espécie de medida aí por parte da plataforma. Então, esse é o modelo atual. O modelo aí proposto, né? A gente não sabe exatamente como ele vai funcionar, porque é uma ideia por enquanto, né? Mas ele vem dessa inspiração do X, né? Das chamadas notas da comunidade. Ali você tem um modelo muito mais pautado na reação dos próprios usuários da plataforma. Então, você permite que os usuários eles taxem as postagens e eles adicionem notas àquelas postagens, desculpa. Então, eles podem dizer, olha, essa informação me parece enganosa por conta disso, veja essa fonte. Então, ali você tem uma própria comunidade se ajudando, vamos dizer assim, nessas checagens de fatos. Então, os dois modelos, eles são padrões de transparência, né, e combate à desinformação que são possíveis aí no contexto de plataformas, e, claro, eles guardam essas diferenças, né? Então, a gente pode aqui do nosso lado fazer um juízo de valor de qual que a gente acharia melhor ou mais válido aí nesse contexto.
Como é que você entende que vai ficar, Paulo, a responsabilização, né? Porque na medida em que a empresa adota um sistema de checagem de fatos, de alguma forma ela está sendo responsável ali pelo que ela modera nas redes. Quando ela transfere essa responsabilidade para uma reação das próprias comunidades, né, do ponto de vista, inclusive, do direito, do ambiente digital, como é que você imagina que isso vai acontecer? Ótimo ponto. Esse é um tema polêmico, né? Aí a gente está diante de um momento até de definição no nosso país, né? A gente tem um julgamento acontecendo no STF, super relevante nesse contexto. E o que eu queria frisar aqui é que os dois modelos, eles são aceitos, né? Eles são modelos válidos. Eu não diria que eles denotam por si só, né, uma maior ou menor responsabilidade. Acho que eles são diferentes, sim, mas de todo modo eles funcionam como algum controle, né? Não é dizer que não existe moderação ali naquele contexto. E claro, cada jurisdição vai avaliar aí, conforme o seu regime jurídico, né? Quais são essas regras de responsabilização? Por exemplo, no Brasil, né, a gente tem aí o Marco Civil da Internet ainda em vigor, né, sendo discutido, é claro, no STF e outros fóruns, mas que diz basicamente, né, que a plataforma ela não é primariamente ali responsável pelo conteúdo de terceiros, né, inserido por usuários. Ela teria, né, ela precisa atender ordens judiciais que eventualmente ordenem ali a remoção daquele conteúdo, né? Esse é o nosso modelo hoje, né? O regime que está posto no nosso Marco Civil da Internet, mas claro, a lei ela é também dinâmica, né? Ela vai sendo atualizada, vai sofrendo também essas mudanças aí conforme o passar do tempo, né? Muito bem, obrigada pela sua colaboração aqui, Paulo. A gente ainda vai ter muito para entender e acompanhar disso. Paulo Vidigal, que é advogado, especialista em direito digital. Uma boa noite para você.